dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Meu nome é Neuraci, mas como sempre você pode me chamar de Neura. E em Curitiba estamos a 32 graus atualmente, então se você me vê pingando de suor, é porque tá 32 graus no inverno de Curitiba. Porque essa cidade não é sobre fazer frio ou calor, é sobre deixar os cidadãos dela sempre desconfortáveis. Meu sonho de princesa é equilibrar as minhas reviews de filme junto com a temperatura do dia. Porque o filme que a gente vai falar hoje se passa no inverno. E é inverno, mas tá 32 graus lá fora. Por quê, Curitiba? Está. O filme que eu vou falar hoje é um filme que foi bastante pedido por vocês. Eu demorei pra falar por aquele mesmo exemplo de eu tenho medo de falar cagada, de filmes que são bons de verdade. E daí eu me enrolo até não poder mais. O nome do filme é Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. É um filme indie, que se eu não me engano é de 2004. Senão eu vou corrigir aqui embaixo. E se você gosta do Brilho Eterno, tem um filme que eu gostaria de recomendar pra vocês, que é o mesmo espírito, que o nome é A Chegada. As histórias são duas ficções científicas, mas são premissas completamente diferentes, mas elas giram em torno da ideia de se você soubesse o que você sabe agora, você faria de novo? É incrível. A Chegada é incrível. Inclusive eu tenho que falar com vocês sobre A Chegada. Mas hoje a gente vai falar do Brilho Eterno. Brilho Eterno vai ser minha testa de suor. O filme começa com o Jim Carrey acordando deprimido. Esse filme, ele segue uma narrativa não linear. O que é isso? Quer dizer que o começo, meio e fim não acontecem nessa ordem. A gente vai vendo coisas acontecendo ao mesmo tempo e histórias paralelas estão acontecendo também ao mesmo tempo. Em tempos diferentes. Então eu espero de coração que eu consiga passar todas as informações que eu quero sem confundir a cabecinha de vocês e sem confundir minha própria cabecinha. Então ele acorda, é dia dos namorados, ele tá puto, ele tá odiando todo mundo. E a gente escuta a narração dele, que na verdade são as coisas que ele escreve no diário dele. Então ele acorda, o carro dele tá batido, ele acha que é o vizinho que bateu no carro, ele já tá... Daí ele decide pegar o metrô. Pegando o metrô, ele tá muito puto, ele tá muito bravo, e ele decide não ir trabalhar nesse dia. E ele decide pegar um trem, ele resolve pegar um trem que vai pra Montague, que é uma cidade litorânea de algum lugar, de alguma cidade, de algum... Não sei especificamente, lembra que eu sou geograficamente analfabeta, então eu não vou nem falar, só sei que é Montague. Quando ele vai pra Montague, tá um tempo nojento. Inclusive, esse filme todo ele tem uma aura nublada. Tem uns filmes que pra mim são filmes nublados. Esse é um deles. Pode estar sol, mas parece nublado. É que eu sou muito filha da luz, sabe? Então eu meio que me influencio. Se estiver nublado, eu fico deprimida. Se tiver sol, eu fico feliz. É a sensação de angústia nublada que eu sinto quando tá nublado. Daí ele chega na praia, ele tá reclamando e fala, cara, areia nem é tão legal assim, areia só são pedrinhas. Daí ele fica na areia um pouquinho, olha pro mar, sem saber por que ele tá lá, escreve algumas coisas, faz uns desenhos no diário dele e vai tomar um café. Quando ele vai tomar um café, ele encontra uma moça de cabelo colorido. Super simpática, que tá misturando bebida no café da manhã dela. Ela é super simpática com ele e ele não entende por quê. Daí ele tá esperando o trem pra voltar e ela começa a fazer brincadeira e começa a chamar atenção. E ele olha pra ela, acha ela interessante, mas guarda isso no coração dele. E ele até desenha ela no diário dele. Ela vai lá conversar com ele. O nome dela é Clementine, mas nós vamos chamar ela de Clementina, porque é exatamente a mesma coisa. Da música Ó Querida, Ó Querida, Ó querida Clementina. E ela puxa assunto com ele, é a pessoa mais extrovertida, simpática, carinhosa, conversadeira. Ela gostou dele e ela pegou ele pra ela. E ele super retraído, assim, super querendo não falar com ninguém, não querendo nem dizer o nome, assim, chatão, mas chato. Pensa um homem chato, ele tava chato e ela tava, tipo, amada, amiga. E eles vão até o final do trem, ela tentando conversar com ele e ele fugindo das conversas dela. Ah, inclusive na conversa do trem ela fala sobre o cabelo dela. Ela pergunta, eu te conheço de algum lugar, né? Daí ele fala, talvez você me conheça de algum lugar, talvez não. E dela, você já foi na livraria, tal, na Barnes & Noble? Ele falou, já. Ele falou, então é daí, eu trabalho lá. Só que meu cabelo tava com uma cor diferente. E dela começa a citar todas as cores de cabelo, que cada cor junto tem um sentimento. Tipo, laranja desesperado, azul amedrontado, sabe? São todos nomes engraçadões. E daí ela fala que a personalidade dela inteira tá dentro de um tubo de tinta colorida. E eu não tenho o que falar sobre isso, a não ser me identificar profundamente. Mudar a personalidade de acordo com o cabelo é uma coisa que eu fazia antes, bastante, antes de ter o canal. Agora meu cabelo vive em função de vocês. Vai mudar de cor? A gente muda. Eu não sei nem que cor eu faço pra mim agora, porque vai que o próximo filme precisa de outra cor, sabe? Daí eles se despedem depois do trem, mas ele vê ela andando. E daí ele fala, você quer uma carona? Ela fala, quero uma carona. Daí os dois estão lá no carro e ela novamente tentando ser essa alma amada, conversando, socializando, falando com ele. Ela chama ele pra subir, pra tomar alguma coisa. Ela dá em cima dele, assim, ele tá completamente desconfortável.
O filme quer mostrar que essas duas pessoas são completamente opostas em questão de vida. A Clementine, ela é espontânea demais, ela é impulsiva, ela quer o que ela quer, ela faz. Ela ainda fala, eu tenho essa sensação de que eu preciso aproveitar cada segundo da minha vida o tempo todo, porque senão eu vou estar perdendo a minha vida. E ele tem medo da vida, ele tem medo de tudo. Ele tem medo, receio e vergonha de tudo. Então, ela que tem que dar em cima dele, daí ele sai da bebida, os dois bebem, saem, ela sai e fala pra ele, me dê feliz dia dos namorados, porque é dia dos namorados, quando você me ligar de novo, porque vai ser legal. E daí, ele chegando na casa dele, já liga pra ela de novo e dá feliz dia dos namorados. Então, eles começam a se relacionar. Daí, ela chama ele pra ir num rio congelado, no inverno. E eles deitam no rio congelado e ficam de mãozinhas dadas. E é até a capa do filme. E é super bonitinho e tal. Eles conversam sobre o assunto, eles pegam na mão do outro. Ele percebe como ele tá feliz naquele momento. Muito feliz. Daí, eles terminam de serem felizes no gelo e vão embora. Ela dorme no carro e ela olha pra ele e fala, eu posso ir dormir na sua casa? Dormir mesmo, eu tô cansada. Ele fala, pode. Então ela fala, tá bom, só vou subir pegar uma escova de dente. Ela vai, só pega uma escova de dente. Daí um cara vem puxar assunto com ele na porta do carro, falando o que ele tá fazendo na frente dessa casa. Ele fala, não sei quem é você. E daí corta. Corta pro Jim Carrey chorando, desesperado, desiludido, porque a vida dele acabou porque eles terminaram. Mas chorando, 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 chorando. Daí ele chega em casa, coloca um pijama, toma o comprimido e dorme. Depois que ele dorme, tem dois caras numa van esperando ele dormir. Quando ele dorme, eles entram na casa do Jim Carrey dormindo e falam, vamos começar o procedimento. Daí, essas três coisas estão acontecendo uma atrás da outra no filme, tá? Tudo isso vai se encaixar. Então, o Jim Carrey, nesse momento, tá lá inconsciente, com dois desconhecidos na casa dele, daí corta pra ele conversando com os melhores amigos dele, que é um casal, que aparentemente se odeia também. Falando que ele foi até a livraria pedir desculpas, que a livraria que a Clementina trabalha, e ela não reconheceu ele. Ele chegou com um presentinho que ele comprou pra ela, mas ela tava com outro cara e não reconheceu ele. E ele não sabia o que fazer, porque tudo bem eles se odiarem, mas fingir que ele não existe. Por que uma coisa tão maldosa como essa, né? E daí um dos casais não consegue entregar um bilhete pra ele, assim, um cartãozinho falando. Clementine decidiu apagar todas as memórias do Jim Carrey. Por favor, não citem mais o nome dele quando forem falar com ela. Jim Carrey surta, porque como assim apagar as memórias? O que tá acontecendo? Ele decide pegar o nome que tá no cartãozinho, vai até a clínica para saber se é verdade. Ele descobre que é verdade sim, eles têm uma tecnologia inovadora que consegue apagar uma pessoa do seu cérebro. E ele decide fazer esse procedimento, já que a Clementine fez, ele também vai fazer de raiva. Esse filme, ele me faz muito feliz, assim, ele é muito bem feito visualmente. Então eu vou te falar as coisas, as cenas vão aparecer, mas só vai sentir o filme se você assistir. Eu recomendo muito que você assista, é um ótimo filme. Mas o médico explica. Você vai trazer tudo que você tem de físico sobre a Clementina, e daí, você trazendo tudo que é de físico, você vai olhar para o objeto. Quando você olhar para o objeto, um pontinho do seu cérebro vai brilhar. E daí a gente vai mapear todos os pontinhos do seu cérebro que tem ela no meio e a gente vai apagar da sua cabeça. Genial! E ele aceita esse procedimento de birra, porque ela apagou ele primeiro. Então, o procedimento que ele acabou de aceitar foi o que estava acontecendo na cena anterior, que é as duas pessoas subindo lá à noite para colocar em prática e apagar todo o mapa de memórias da Clementine. Então, quando a gente começou o filme, a Clementina estava com o cabelo azul. Agora, na primeira memória do Jim Carrey, ela está com o cabelo laranja meio desbotado. Uma coisa genial de você saber contar boas histórias é você poder contar histórias sem usar palavras. Então, eles poderiam ter feito colocar embaixo, sabe, mais óbvio. Há 6 meses atrás, há 3 meses atrás. Não, eles não contam o tempo que isso aconteceu. Você vai identificando pelo cabelo dela. O cabelo dela é o sinal de que o tempo está passando. Isso me faz muito feliz. Eu, como filha das cores, né? Isso faz muito feliz, porque o cabelo dela demonstra o tempo que está acontecendo. É muito bom. Então você meio que sabe, você no final do filme vai meio que entender toda a linha de raciocínio por causa do cabelo dela. Isso é contar uma boa história, gente. Quando o Jim Carrey tá dormindo, a gente começa a já ver ele dentro do próprio cérebro, vendo as próprias memórias. Ele começa a ver no doutor, ensinando pra ele qual era o procedimento. Logo depois disso, corta pro primeiro momento, pra última vez que os dois se viram, que é a Clementine e o Jim Carrey se viram. Que ela chegou bêbada e bateu o carro dele. Que é aquela batida que a gente viu no começo do filme também. E ela tá reclamando, falando, estraguei teu carro. Ele tá puto, ele tá bravo. Ela falou, você tá com medo achando que eu dei pra alguém. E ele pergunta, você deu pra alguém? Porque essa é a única maneira de você fazer as pessoas gostarem de você, se oferecendo pra elas.
Daí os dois brigam feio, ela pega as coisas dela e vai embora, e nesse momento eles terminam. Então, primeira memória, cabelo laranja, bem botado, eles terminam. E como eu falei pra vocês têm que ver o filme porque você vai vendo as memórias gradativamente sendo apagadas. Então, a primeira coisa que some são as placas de trânsito, assim, as placas vão desaparecendo. As placas de estabelecimento comercial. Depois a voz dela vai ficando assim, sabe? Anasalada, vai ficando mais abafada, como se ela estivesse sendo suprimida. E daí ela vai virando um borrão e daí ela desaparece, o que é muito legal. É muito legal mesmo. E daí ele já ainda tá puto com ela, porque ele vai atrás dela de carro, não sei se acontece de verdade, mas na memória ele vai. E ele olha pra ela e fala, é por isso que eu tô apagando você, pra você ver como é bom. Você apagou, mas eu vou te apagar aí, eu não vejo a hora de você desaparecer de todas as minhas memórias. E daí corta para os dois rapazes que estão fazendo o procedimento. Um deles é o ator Elijah Wood e o outro é o Hulk, é o Mark Ruffalo. O Elijah Wood fez a coisa mais antiética que era possível de fazer. Quando ele estava apagando as memórias da Clementina, ele se apaixonou por ela. Ele roubou uma calcinha dela, como uma pessoa sã, e depois que ela se desfez de todas as memórias do Jim Carrey, ele foi no trabalho dela para tentar conquistar ela. Então agora os dois estão namorando. Então, ó, Jim Carrey tá perdendo as memórias dele dormindo, vivendo no cérebro dele. Um dos dois assistentes que fazem procedimentos tá namorando com a Clementine no presente. E a gente tá vendo coisas de períodos diferentes da vida. E a próxima cena é eles fazendo uma coisa super normal, assim, comendo comida chinesa. Ela tá com uns bigodinhos, assim, pra deixar o cabelo cacheado. E vai tudo desaparecendo. Os móveis vão desaparecendo. E a casa fica vazia, sabe? Porque eles estão tentando tirar não só a memória, mas as coisas que são associadas à memória dela. Então, na cabeça dele, só sobrou a casa vazia, porque até os móveis lembram ela. Daí mostra os dois indo numa feira, assim, na rua. Ela tá com o cabelo laranja bem chamativo, assim, e ela fala pra ele, a gente podia ter um filho, né? E daí ele olha pra ela com cara de tipo... E fala a pior frase que alguém pode falar. Ele fala, eu não acho que você esteja preparada para ser mãe agora. E ela fica louca da vida com motivo. E o interessante nesse filme é que tanto a Clementina quanto o Jim Carrey, eles são pessoas inseguras. Só que a maneira que eles têm que lidar com a insegurança são opostas. Então o Jim Carrey, ele se guarda pra dentro. Ele não quer se expressar, ele não quer ser notado, ele não quer nada. Ele quer ficar... Ele vive amedrontado, escondido. A Clementina é o oposto. A maneira que ela tem pra se defender é expondo tudo. Ela fala sem pensar, fala o tempo todo, fala mais do que deveria, mas ela também é insegura. Só que o problema é que essas duas pessoas estão dentro da mentalidade da própria cabeça. Tem um vídeo bem legal que eu falo, que o nome é sobre a importância das palavras, da comunicação, uma coisa assim, vou pôr aqui, que cada cérebro, ele tem um conjunto de significados diferentes para cada coisa, para cada palavra. Como assim, Neuraci? Tipo, nós temos um pirulito. Se eu falar para você um pirulito, você sabe o que é um pirulito e eu sei o que é um pirulito. Mas, para mim, hipoteticamente, um dia eu afoguei com o pirulito. Eu afoguei e quase morri com o pirulito. Então, quando eu olho pro pirulito, eu penso, morte, o dia que eu quase morri. E para outra pessoa é um docinho. Toma aqui um pirulito. Então você recebe o pirulito pensando, eu não vou colocar isso na minha boca nunca mais. E a pessoa tá tipo, mas nossa, ela não vai nem chupar o pirulito que eu dei para ela de presente. Ela não gosta de mim. E eles não se explicam sobre isso. E isso cria um pontinho de ressentimento, porque não foi definido, porque a palavra é igual. Mas os significados secundários são diferentes para cada pessoa. E é isso que acontece com os dois. Ela é expansiva, ela precisa que fale, ela precisa que converse, ela precisa que se expresse. Fala tudo, fala bom, fala ruim, fala, mas acaba logo com isso. Sabe que é o meu espírito também, eu gosto de... O Jim Carrey não, ele não quer problema, ele não quer que dê discussão, ele não quer nada. Dá muito trabalho, ele não quer nada que dê trabalho, saco. Então quando ele fala uma coisa que é o que ele acha, mas imediatamente fala, eu não quero mais discutir sobre isso, ele tá se fechando porque é assim que ele se defende. Ela quer conversar porque é assim que ela se defende. E os dois... A conversa vai, rebate e volta, ela não absorve e responde. É rebate e volta, que ela tá tipo, fala comigo. E ele tá tipo, eu não quero falar com você agora, não na frente de todo mundo. E daí, a próxima cena é tipo a conclusão dessa, porque eles estão juntos, deitados na cama. E ela tá deitada nele, ele tá dormindo. E ela fala assim, eu falo tudo pra você. Eu não tenho segredos, eu conto da minha vida, eu conto tudo. Você não me fala nada sobre você, eu quero saber sobre você. Você não se comunica. E ele dá uma respostinha. Ele fala... Não é porque você fala o tempo todo
que quer dizer que você esteja se comunicando. E ele tá irritado com ela, não calando a boca, sabe? Irritado. Ela fala, mas eu quero saber da sua vida. Ele fala, minha vida não é tão interessante assim. Novamente, escondendo insegurança e afastando uma pessoa que ele ama. Porque se ele falasse, tipo, olha, ele ia ter que trabalhar isso, né? Mas se ele falasse, tipo, olha, eu não estou acostumado a me expressar assim, vamos achar um meio do caminho. Porque falar tudo sobre a minha vida me assusta, eu não quero que isso aconteça. Mas eu quero sim me aprofundar pra você, mas devagarinho, não que nem você que quer saber tudo ao mesmo tempo, o tempo todo. E daí ela fala, nossa, eu não acredito que você falou isso pra mim, eu tô muito triste com isso. E quando ela vai falando isso, ela tá com uma caneca que tem a foto dela. A primeira coisa que aparece é a foto da caneca. Daí tá dia, de repente fica noite, tudo que tá em volta fica escuro e só fica uma luz refletida negra, assim, porque a única coisa que sobra daquela lembrança é ele no escuro. Daí, esses dois assistentes, eles têm nenhum senso ético. Inclusive, o filme quer mostrar como esse sistema, essa clínica, ela não é nem um pouco profissional em muitas coisas, assim, ela é bem na base do achismo, da tentativa, sabe, não tá bem formulado ainda e eles não têm umas preocupações de processo, assim. Então, no meio da noite, a recepcionista da clínica vai lá. A recepcionista da clínica tá pegando o Mark Ruffalo. E ela vai lá pra aproveitar. Por que eles fazem? À noite, quando eles estão apagando a memória das pessoas, eles se aproveitam da casa, eles bebem, eles comem, eles colocam música, eles roubam calcinha. Então ela vai lá no meio da noite pra aproveitar a casa alheia mesmo, assim. Então tá os três, tá o Elijah Wood, o Mark Ruffalo e a secretária. Daí, na vida real, a Clementine tá ligando pro novo namorado dela, que é o Elijah Wood, falando, eu tô muito triste, eu tô desesperada, eu não sei o que fazer da minha vida, o que eu faço? Ele fala, eu vou aí então. Daí ela fala, venha. E daí ele sai do trabalho dele e vai ver a namorada dele. Que na verdade... E assim, ele tá num nível, ele é um nível tão doentio, ele pegou todas as memórias que o Jim Carrey tinha e colocou numa mochila pra saber o que falar pra ela se apaixonar por ele. Então ele encontrou a caixinha de presente que o Jim Carrey ia dar pra ela, mas ela não reconheceu ele, e levou pra ela pra dar de presente pra ela. Então, o nível que esse piá vai é longe, assim. E ele ainda chama ela de Clementina Tangerina, porque quando ela pinta o cabelo de laranja e usa essa blusa, ela parece uma pocanzona, uma mexericona. E daí, ele dormindo, o Jim Carrey dormindo, escuta, mas Tangerina? Eu já ouvi esse nome. Então, até o apelido que o Jim Carrey deu pra ela, o Elijah Wood tá usando. Corta pras memórias de novo e tá a Clementina e o Jim Carrey debaixo da coberta. E ela tá contando uma coisa pessoal dela. Ela tá contando que ela nunca se sentiu bonita. E que ela tinha uma boneca que ela chamava a boneca de Clementina. E ela gritava com a boneca e falava, Clementina, você precisa ser bonita, mas você é muito feia. E daí ele olha pra ela e fala, não, você é linda. E daí eles têm um momento sincero de conexão. E quando eles têm esse momento sincero de conexão, ele pensa, eu não quero perder essa memória. Ela é muito bonita, ela é muito legal, eu não quero perder essa memória. E daí ele entra em desespero, ele começa a gritar, me deixa ficar só com essa memória, não precisa, mas essa fica, porque tudo veio junto, né? A alegria, a conexão. E ele percebeu que muitas das coisas boas que aconteceram no relacionamento dele tinham sido mascaradas pelo ressentimento. E nessa hora eu te pergunto, quantas memórias boas você acabou mascarando por causa de um final? Às vezes não um final triste, um final só apenas um fim. Ou quantas memórias não foram criadas porque quando você estava naquele momento, você não estava no presente, você estava no passado, estava no futuro. Você poderia aproveitar aquele momento, mas você lembrou que as suas férias só tem mais 2 dias. Então você, ao invés de aproveitar os 2 dias, você está triste porque em 2 dias vai acabar. Ou você está presa no ressentimento do passado. Eu tô falando presar porque sou eu, mas você coloca o seu gênero, tá? Preso, presa, prese. Tá preso numa dor no passado que não tem como mudar agora, mas você não consegue se desvencilhar dela. Então você deixa de criar memórias espetaculares que vão trazer um quentinho no coração no futuro porque você tá preocupado com o presente ou com o passado. Isso acontece com vocês? E daí ele decide naquele momento que ele não quer mais que as memórias sejam apagadas. E eu acho que a gente entra no elemento mais surrealista do filme. Então ele pega a Clementina pela mão e ele sai correndo. Correndo por todas as memórias deles. E tudo vai se apagando, assim. E ele olha pra ele e fala, eu tô te apagando, mas eu não quero te apagar. Como é que eu faço pra te manter? Eu não quero mais perder você. Porque esse momento vivo foi incrível, mesmo que acabou. Eu não quero perder isso. Eu não quero perder essa memória. E daí, ela muda o cabelo. Ela tá com o cabelo vermelho. Então, a gente tá pegando outro momento da memória deles. Então, laranja, vermelho. Daí, eles estão na floresta, andando, conversando. E ela tá dando ideias pra ele de como fazer pra ela não sair da memória dele. Daí ela olha pra ele e fala, por que você não acorda? E daí ele, como assim acorda? Acorda. Ele consegue acordar por 1 segundo. Então ele tá correndo, hipoteticamente, dentro do próprio cérebro, como se fosse um labirinto pra poder salvar a memória da Clementina. Enquanto eles estão correndo, corta pro Elijah Wood encontrar a Clementina.
Ele já tem o presente que o Jim Carrey deu e ele pegou palavras que ele escreveu no diário dele pra falar pra Clementina. Daí chega, ela tá desiludida, ela tá ansiosa, ela tá agoniada, ela não sabe por quê. E ele tenta acalmar ela falando as coisas que o Jim Carrey falava pra ela. Ele deu um colar pra ela, ele falou, pra você, Dia dos Namorados. Ela fala, nossa, ninguém acertou tanto assim uma coisa do meu gosto de primeira vista. E daí ela fala pra ele, vamos pra tal lugar que é o mesmo lugar que ele do lago congelado. Agora, vamos agora, eu preciso sair daqui. Eles vão pro lugar do lago congelado. Então ela tá revivendo a memória, só que dessa vez com o Elijah Wood. E o Elijah Wood fala exatamente o que Jim Carrey falou pra ela. Eu poderia morrer agora porque eu estou plenamente feliz nesse momento. Ela surta 3 vezes mais, mas ela não sabe por que ela tá surtando. E isso é uma coisa bem interessante, porque mesmo que a gente não lembre de todas as coisas que a gente viveu, a gente não lembre de todas as memórias, o que a gente aprendeu com essas memórias não é possível de esquecer. Então existem várias coisas que você vivenciou na sua infância, você vivenciou enquanto bem pequenininho, tipo um bebezão, e você aprendeu com isso, você tirou lições sobre isso, mas a memória não tá mais lá. Mas o que você aprendeu, sim. Então mesmo que eles conseguissem tirar todos os pontos de Jim Carrey de dentro da cabeça da Clementina, eles não conseguiriam tirar o aprendizado que ela teve no relacionamento. Louco, né? E ela sai correndo, ela fala, sai daqui da minha frente, eu não quero mais saber de você, porque ela tá... Isso é estranho, estranho. Daí, dentro da memória deles, eles decidem que vão esconder a Clementine dentro de uma memória de infância. Daí corta pra ele pequeno, mas só que é ele mesmo, e ele tá pequenininho, e a Clementina aparece como uma amiga da mãe dele, assim. E por um tempo dá certo, assim, eles estão lá juntos, ela vai ficar lá escondida. O que acontece? Como não deu pra apagar a memória dela, dá um problema no computador. E nesse momento, o Hulk, o Mark Ruffalo e a secretária já transaram, já beberam, já fumaram, já estão... Os dois estão abraçados, pelados, assim, na cama, no sofá do lado do Jim Carrey. E a máquina para de funcionar, então eles têm que ligar para quem? Pro médico que inventou o procedimento para ir lá para arrumar para eles. Porque não tá funcionando. Tá dando certo isso de esconder ela numa memória de infância. Quando o doutor chega, a gente percebe que a recepcionista ela é loucamente apaixonada pelo professor. Mas assim, é claro. E é claro que ela é bem novinha também, porque parece bem uma paixonite adolescente, sabe? De uma mocinha que tá mais admirada, com sentimentos misturados do que qualquer outra coisa. Tentam achar o pontinho onde ele tá, e o Jim Carrey abre os olhos no meio do procedimento e isso nunca aconteceu. Ele tá lutando mesmo. Daí o doutor aplica um sedativo e cai, desmaia de novo. Ele que saiu debaixo da mesa, apareceu na pia, porque ele amava tomar banho na pia, e os americanos têm essa ideia de dar banho nas crianças na pia da cozinha, e isso é uma coisa assim que não consigo pensar de uma maneira, eu não consigo trazer bem pra isso. O mesmo lugar que, não, isso parece, pelo menos nos filmes é bem comum eles lavarem a criança na pia da cozinha. Imagina a pia da cozinha cheia de óleo embaixo, a criança, que ideia ruim. Mas ele falou que ele amava tomar banho na pia da cozinha, e eles estavam conversando porque a Clementina tá do lado dele. Daí corta pros dois assistindo o filme num drive-thru. Tem bastante nos Estados Unidos, só que eles estão pra fora do drive-thru e eles estão dublando o que as pessoas estão falando na tela. Então eles estão tendo um momentinho deles, que é mais um momentinho que o Jim Carrey não quer que seja apagado. É uma lembrança muito querida pra ele, o momento dos dois. Só que daí começa a apagar primeiro, os portões começam a apagar, assim, e daí outras coisas vão sumindo até que não sobra nada. E ele entra em desespero de novo, porque ele segurando de mãos dadas na Clementina, falando tipo, não! Daí a memória da Clementine dá a ideia pra ele de que tal se você me esconder dentro de uma memória vergonhosa? Porque uma memória vergonhosa fica mais embaixo no subconsciente, assim, tá escondido, então talvez seja mais difícil de achar. Daí leva ela pra uma memória onde ele está usando a própria mão como forma de entretenimento e a mãe dele chega na hora. Mas também não dá certo, porque daí tudo começa a se apagar de novo. Daí eles decidem ir para o momento de trauma, que é o momento onde ele é bem pequenininho, que é linda a cena, que ele é criança e eles são adultos e crianças ao mesmo tempo, assim. Que é o momento que os amiguinhos dele obrigam ele a matar um passarinho. E ele é um dos momentos mais tristes, traumáticos da vida dele, com motivo, né? Nesse contexto, a Clementine tá do lado dele para defender ele. Então ela defende ele dos meninos e os dois começam a brincar, acabam parando no apartamento de novo. Isso quer dizer que eles conseguiram puxar a memória de novo pro caminho certo. Só que como muitas coisas estão sendo apagadas, as coisas vão ficando meio misturadas, sabe? Tem uma hora que aparece a mesma primeira memória que já foi vista antes, só que ninguém tem rosto, porque um pedaço foi apagado, um pedaço ficou. Daí corta pra uma cena que eles estão na praia. Essa cena é meu sonho de fotógrafa. Inclusive, se você um dia quiser fazer isso comigo, meus preços são ótimos. Mas eu sempre quis levar cama, colchão, coberta, travesseiro, fazer um ensaio de casal nesse fundo de praia, assim, nesse contraste de frio da praia, junto com o oceano batendo, assim, no pé
da cama, sabe? Deve ficar tão bonito. Eu sempre quis fazer foto assim. Eu já consegui levar um colchão inflável, não deu o mesmo espírito. Eu acho que é legal o estrado da cama, sabe? Ela tem que ficar estranho. Tipo, por que a cama inteira veio? Sempre quis fazer. Mas enfim, não tem nada a ver com nada. Eu só queria jogar pro universo. Vai que eu consigo um casal que queira fazer uma foto de briga eterna na praia. Daí o professor, que vai ter que cuidar de todo o procedimento ele mesmo, já que o Jim Carrey tá indo embora da memória, ele não tá seguindo o mapa, vai ficar lá a noite toda. Então o Mark Ruffalo, o Hulk, decide ir embora. Ele fala, já que você tá aí, eu vou embora. Então só sobrou o professor e a secretária. A secretária tá fazendo de tudo que ela pode pra puxar assunto e ela conta que ela gosta muito de frases poéticas e que ela tem um caderno cheio disso. Ela cita Nietzsche. Ele fala, sim, conheço Nietzsche. Daí ela conta um poema, que é o poema que gerou o nome do filme, que é um trecho do poema que fala Briga Eterna de uma Mente Sem Lembranças, que basicamente fala sobre como deve ser incrível, como é viver uma vida sem memórias tristes, como é poder passar a vida inteira sem ter contato com a maldade do mundo. Só que esse poema, ele foi feito para contrastar com a ideia do filme, que sim, vale a pena você ter uma memória com lembranças. Uma mente com lembranças, porque é importante que as coisas ruins aconteçam junto com as boas. Tudo tem que acontecer. Essa é a experiência humana. E se você vivesse assim, se você conseguisse viver no mundo onde você só teria alegria, provavelmente você não entenderia o significado dela, porque não teria comparativo. Mas o poema é exatamente sobre o oposto do filme. Ela termina o poema e beija ele. Beija o professor. Ela beija o professor e depois pede desculpas e fala pra ele. Ela fala pra ele, eu sempre te amei, desde a primeira vez que eu te vi. Daí ele fala, eu sou casado, eu tenho filhos. Ela fala, tá bom, tudo bem. Só que ele chega perto dela e começa a beijar ela. Quando ele começa a beijar ela, quem que chega? A esposa do professor, e vê os dois se beijando. Ela fica doida, o professor sai correndo, a secretária sai correndo atrás e a secretária fala pra esposa dele, ele não fez nada, fui eu que beijei ele. Eu só sou uma menininha apaixonada, burra. Não culpe ele pelo meu erro. Daí a esposa do professor fala, minha querida, você pode ficar com ele, até porque você já ficou com ele. Eles já tiveram um caso, o professor e a secretária, mas ele meio que convenceu ela a apagar essas memórias falando que ia ser o melhor pros dois. Ele tirou a memória, mas não tirou os gatilhos de sentimento, então ela se apaixonou de novo. Porque tudo que ela precisava pra se apaixonar, os elementos estavam lá, ela continuou trabalhando no mesmo lugar. Então ela se apaixonou de novo por ele. E ela fica horrorizada, ela fica destruída. E sai correndo e vai pro laboratório, vai pra clínica, acha a fita dela e escuta. E na fita ela escuta que ela realmente não queria fazer isso. Não queria ter apagado as memórias do doutor. Mas ele meio que coagiu. Ele falou, não, você sabe que isso é o melhor pra nós dois, né? Bem filha da puta. É engraçado que 3 homens desse filme mostram 3 aspectos de fugir das coisas na vida. O Jim Carrey, ele viveu o processo, ele conheceu a Clementina, ele teve pontos positivos e negativos e na mágoa, ele decidiu que ele não queria mais aquilo, mas ele se arrependeu. E agora ele tá tentando lutar contra as próprias coisas que ele fez. O Elijah Wood, ele não viveu o processo. Ele não teve que viver o trabalho de aprender quem era a Clementina, as coisas que ela gostava. Ele pegou tudo isso, ele pulou e foi direto pro final. Ele só quer viver o amor que o Jim Carrey viveu com ela, mas sem ter pagado o preço, que é conhecer ela de verdade, né? E o doutor, ele viveu o que aconteceu, viveu o caso com a secretária, mas ele não quer ter que lidar com as consequências disso, então ele apaga a memória dela. E todos esses 3 são maneiras de você fugir do inevitável. Nenhuma dessas 3 coisas vai te levar para uma vida de sucesso, vai te levar para uma vida plena. Não tem como você fugir das consequências das suas ações ou das ações que tiveram em volta de você. Não tem como você conseguir um resultado sincero de longo prazo se você não percorrer o caminho. Não tem como você fazer errado e se livrar das consequências. Mesmo que não sejam consequências palpáveis, tipo você sofrer, você ser preso, alguma coisa parecida, o doutor, ele viveu e não quer lidar com as consequências. Então, quem que tá lidando com as consequências? A secretária. Ele só passou a responsabilidade para outra pessoa, porque ele não queria viver isso. E nenhuma dessas maneiras de viver a vida são as melhores. Nenhuma dessas maneiras de viver a vida vão te trazer plenitude. Você não pode fingir que a coisa não existe, como o Jim Carrey fez. Você não pode pular o processo e querer o resultado, como o Elijah Wood fez. E você não pode entregar as consequências dos seus erros para outras pessoas sofrerem. Daí a noite tá acabando, as memórias dela estão quase todas apagadas, e daí mostra a penúltima vez que eles se encontraram. A segunda... Ai, gente, acabou de dar um ar tão bonito no meu cérebro, eu tava pensando. Como que é antepenúltima ao contrário? Segunda. É a segunda vez que eles se veem.
Daí mostra a segunda vez que eles se viram. Que ele foi atrás dela no trabalho dela, na biblioteca. Só que tem um porém novo. Ele estava namorando com uma moça chamada Naomi. Que ele estava meio que tendo um relacionamento tipo de, já que tá aqui, vamos continuar aqui. Então ele estava mantendo um relacionamento pra não ficar sozinho. E daí ele conheceu a Clementina e depois ele foi no trabalho dela falando que ele queria sair com ela de novo. E daí ela fala, se você quer sair comigo, saia comigo. Você não vai me usar de desculpa pra terminar com a sua namorada. E daí ela dá um super discurso, que eu acho que é o discurso de libertação da Manic Pixie Dream Girl. É a mocinha doidinha, espontânea, impulsiva, que tira o homem da monotonia e leva ele pra aventura, pra uma vida nova. Ela fala, os homens adoram me idealizar, achar que eu sou a solução dos problemas deles. Mas eu não sou. Eu só sou mais uma mulher desgraçada da cabeça tentando sobreviver. E daí ele fala, eu não acho isso de você. Só que daí ele mesmo fala, achava assim. Eu achava assim que você ia me sarar, me curar. Fala pra ela, tipo, eu queria tanto ficar aqui mais um pouco. Só que daí os livros começam a ficar brancos e as coisas começam a desaparecer. E ela fala, não se esqueça de mim. E logo após disso a gente vê a primeira vez que eles se viram. Foi uma festa na praia, que ele odiava a festa, porque ele é essa pessoa. A namorada dele, a Naomi, odiava mais ainda, então ela não foi. Ele foi sozinho. E lá ele conheceu a Clementina. Ela também estava se sentindo sozinha, sem socializar. Ela puxou o assunto com ele, comeu uma coxa de galinha que estava no prato dele, ele apenas pegou. Eles conversaram a tarde inteira e à noite tem uma casa na praia. Uma casa na praia que não é brasileira, porque não tem um portão, não tem uma grade, não tem um muro, não tem um alarme. E daí a Clementina resolve invadir a casa. Fala, tá frio, vamos invadir a casa. E ele tá apavorado, porque ele não faz nada além do comum. Não é normal isso pra ele. Ele tá apavorado e fala, não, você tá doido? Daí fala, claro que não, ninguém tá aqui dentro. Então eles entram, ela começa a pegar champanhe, começa a pegar bebida. Ela acha os nomes dos donos e ela fala, hoje nós somos tal pessoa e tal pessoa. E ele não tá feliz com a brincadeira, ele tá apavorado porque ele invadiu uma casa e ela tá tipo, é só uma casa. Ela olha pra ele e fala, é isso, essa é a nossa última memória junto. O que a gente faz agora? E daí ele responde e fala, agora a gente aproveita essa última memória juntos. Então ele passou por tudo isso e ele entendeu que não é sobre ter um relacionamento perfeito ou encontrar momentos perfeitos, você não vai conseguir se proteger o tempo todo de tudo isso. E que vale a pena você fazer as coisas mesmo sabendo que existam riscos, mesmo sabendo que às vezes vai dar errado, mesmo sabendo que existe uma probabilidade de você sair triste. Ele entendeu e ele aproveitou aquele último momento dos dois. Só que na memória original, ele sai correndo, ele deixa ela sozinha e sai correndo. Ele sai correndo e no outro dia vai na biblioteca. E ela olha pra ele e fala, pelo menos me dá tchau dessa vez, porque da outra vez você não me deu tchau. Porque ele saiu correndo. Ela fala, não se esqueça de mim. E daí ela fala, talvez a gente se encontre em Montague. Montague é a praia que ele vai no começo do filme. Entendeu? A não linearidade? Então, essa é a última memória. A equipe toda vai embora. Ele acorda e vive o começo do filme. Então ele acorda se sentindo meio estranho, vai lá embaixo, vê que o carro tá batido, não sabe por que bateu, fica bravo com o vizinho, decide pegar um trem pra não trabalhar e vai pra Montague, porque ele tem um resquício de que ele tinha que estar em Montague. Voltando pra cidade dele, ele conhece a Clementina de novo, eles voltam a se falar de novo, eles saem de novo, eles vão num lugar gelado de novo, daí ela se oferece pra dormir na casa dele e ela vai buscar a escova de dente dela. A gente volta exatamente pra aquele momento. E o desconhecido que pergunta pra ele, o que você tá fazendo aqui? É o Elijah Wood, que ela já tá evitando ele loucamente, se ela não quer mais saber dele. Então a gente voltou pro começo do filme. Só que agora a gente tem um adendo. A secretária, que ficou enfurecida com isso, ela achou que não era justo que todo mundo tivesse decidido apagar suas próprias memórias e envia a fita cassete pra todo mundo que foi atingido por isso. Rapidamente, assim, uma noite ela mandou a fita pra todo mundo. Uma coisa que eu não acho certo, porque todo mundo que foi lá apagar as memórias fez isso de livre e espontânea vontade. No momento fragilizado, sim, mas foi de livre e espontânea vontade. Só porque ela foi coagida em apagar a memória dela, ela não tem o direito de fazer todo mundo lembrar uma coisa que eles queriam esquecer. Eu não acho que pra vida você tem que esquecer das coisas. Mas no contexto do filme, cada um fez a sua decisão. Ela tinha que respeitar a decisão dessas pessoas, mas não respeitou. Então quando a Clementine desce com a escovinha de dente pra ir pousar na casa do Jim Carrey, que ela não sabe que é o ex-namorado dela, ela recebe a fita. E ela explica tudo o que aconteceu. E ela coloca a fita no carro pros dois ouvirem. E daí é uma longa fita falando tudo que o Jim Carrey tem de errado. Ele é chato, ele é medroso, ele faz eu ser uma pessoa pior, ele tem aquela carinha de cachorro abandonado que eu odeio. E ele fica puto e fala, você tá... Que porcaria é essa? Você tá me zoando? Ela fala, não tô te zoando, não. Eu não sei o que é isso. E daí ele grita com ela e manda ela sair do carro. Quando ela sai do carro, ele chega até a casa dele e tem a fita dele lá. E daí ele começa a escutar tudo que ele odeia na Clementina. E ele fala que ele odeia essa ideia de cabelo colorido o tempo todo, ele acha que isso é burrice, ele acha ela inculta, ele acha que ele não pode falar nada pra ela porque ela não vai entender.
Ele acha ela menor que ele. A Clementina decide ir na casa do Jim Carrey de novo, e quando ela chega, ela tá ouvindo ele falar mal dela. E daí eles escutam a fita toda, e ele vai corrigindo. A fita fala, eu odeio aquele cabelo dela. Jim Carrey fala, eu amo seu cabelo. Seu cabelo é bem bonito, eu não tenho nada que falar do seu cabelo. E daí os dois escutam a fita. Ela pede um uísque, não tem uísque porque os visitantes do dia anterior beberam tudo uísque e vai embora. Ela decide ir embora. Ela fala, não dá pra ficar aqui, eu vou embora. E daí o Jim Carrey não sabe por quê, ele só tem um... Ela fica mais um pouco. Ela, mas por quê? Você já sabe todos os meus defeitos, eu já sei todos os seus defeitos, por que você quer que eu fique? E daí ele fala, não sei, eu quero que você fique mais um pouco. E daí ela faz o mesmo sermão falando, eu não sou uma idealização da sua cabeça, eu sou só uma garota desiludida, fudida, que tá tentando sobreviver também. E daí ele olha pra ela e fala, tá bom. Eu acho que esse é o final de comédia romântica, mais comédia romântica que eu já vi na minha vida, porque os dois ativamente sabem o que um pensou do outro no pior momento da vida deles. Quando eles estavam no limite do ódio, eles gravaram uma fita falando tudo que eles odeiam no outro. Eles sabem, mas mesmo assim eles decidem correr o risco de novo, porque amor vale a pena. Ele aceita ela exatamente do jeito que ela é, com todos os grandes defeitos dela. Mesmo sabendo que os dois vão ter problemas de comunicação no futuro, vale a pena pra ele tentar de novo, porque as coisas boas que ele viveu com ela nesses 2 dias já ultrapassaram toda aquela fita raivosa dele. É muito legal. O final desse filme é muito comédia romântica, ele é muito bom. Ele é muito sonho. Ele não pediu pra ela mudar. Ele só aceitou o relacionamento como é. Não necessariamente perfeito, não necessariamente problemático, mas do jeito que ele é, com tudo junto. E esse filme, ele é muito além do que apenas um romance. Ele é um convite a você viver a sua vida. Ele não é sobre você não ter medo de viver. É sobre você viver mesmo sabendo que vai dar medo. Eu tô toda cheia de trocadilho, né? Nossa, que coach. Parabéns, Ana Cissa. Mas é essa a ideia. É basicamente isso. Aproveite a sua vida, viva as memórias, viva o seu presente. Não porque vai dar sempre certo, mas porque vale a pena. E é isso, gente. E aí, já assistiram o Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças? Conta pra mim nos comentários. Qual a cor do cabelo da Clementina que você mais gosta? Conta pra mim nos comentários. Não se esquece que eu tenho uma lojinha na Amazon com os meus favoritos, que vocês sempre me pedem. Tá na descrição. Temos o clube de canais. Cada vez mais coisas, gente. Estamos evoluindo. Temos caixa postal para você me mandar cartinhas e eu poder abrir uma carta e falar, essa carta é de tal pessoa e ela é de Goiânia. Beijo, Goiânia! Sabe fazer tipo Gugu? Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no meu canal, me mostrar para alguém e a gente se vê na próxima semana ou a qualquer momento.